Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Pois é, minha gente, vamos começar aqui a nossa programação da semana, fazendo debates, conversando, ouvindo aí diferentes perspectivas dentro do campo da esquerda, para a gente avançar aqui na luta dos trabalhadores, avançar aqui nas discussões que precisam ser feitas aí para a gente, né, poder lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E o meu convidado aqui de hoje é o Martiniano Cavalcante, né? Ele que é uma importante figura aqui do campo da esquerda, já foi militante por algum tempo do PSOL, né? E topou aqui dar uma palavrinha aí com a gente. Então, sem muita demora, Martiniano, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Um abraço grande para você, para a turma que nos acompanha e que quer botar um tijolinho na subversão desse mundo tão invertido que nós vivemos, esse mundo tão contraditório, tão perverso. Um abraço para vocês todos. Para aqueles que nos odeiam, compartilhe bastante, mande para o grupo da família, porque quem sabe a gente abre uma fresta de luz na cabeça obscura de tanta gente no Brasil. Eu não tenho muito a falar de mim, eu estou nessa estrada há 40 anos e devo copiar alguém que disse, que se não me engano foi o Darcy Ribeiro, que tem orgulho das minhas derrotas. A minha luta pela transformação da sociedade, não para ter apenas uma sociedade mais justa, mas para superar o capitalismo e construir uma sociedade igualitária, socialista e libertária, de pessoas emancipadas, foi até agora uma luta que não logrou um sucesso. Mas eu não gostaria de estar do lado daqueles que venceram. Parafraseando o Darcy, eu me apresento assim, uma caminhada que tem aí, eu comecei com 15, estou com 64, então é ruim, né, falar de ser tão pré-histórico, assim, tão antigo. Bonito e bom é como você, Guilherme, menino, garoto, uma criança, né, cheio de vigor, isso me dá alegria. Um abraço a todos vocês e vamos à conversa, vamos ao debate. Que isso, sempre é bom ouvir aí quem está há muito tempo aí na luta, aí na caminhada, né? Então vamos aí para a primeira pergunta. Na sua apresentação você me tocou um negócio bastante interessante, né? Que você falou que é uma luta, né? A luta pelo socialismo é uma luta que não está dando certo, né? Na sua opinião, por que que não está dando certo? Quais foram os erros, né? Que, que cometemos ou que foram cometidos aí para a gente estar tão desvantagem assim? Olha, Guilherme, não sei se a questão está exatamente em erros, não é? Do ponto de vista da história, do ponto de vista da realidade desse planeta, não é? Com toda a sua dimensão, as coisas acontecem exatamente quando acontecem. E a nossa história é muito longa. Nós estamos pisando sobre essa superfície aqui da Terra há pelo menos 2, 3 milhões de anos, né? Os seres humanos, nós. E ao longo disso, dessa história toda, desse tempo de construção das nossas relações, da nossa sociedade, da nossa ciência, do nosso conhecimento, da nossa ética, do nosso afeto, inclusive, nós experimentamos muitas formas de organização social. Uma coisa é certa, que uma forma nova só se manifesta quando a que está vigente está velha, começa a caducar. Diferentemente dos seres humanos, não é no vigor da juventude que se pare a história. A história pare novas crias, novas formas de organização da sociedade, quando as formas que estão em vigência estão caducando. E nós podemos dizer que as primeiras experiências de revolução
contam aí com pouco mais de 100 anos, né? Então, é muito pouco tempo diante de 3 milhões de anos. E há uma outra coisa que é preciso dizer. Não basta que o velho sistema, a ordem que está imperando, comece a caducar. Para que surja uma nova forma de sociedade, é preciso que essa forma, essa velha forma, essa forma vigente, ela não consiga mais se reproduzir, que ela se esgote, que ela entre em decaimento. E nós começamos a assistir às crises do capitalismo, mas é preciso que a gente reconheça, por exemplo, que desde a Revolução Russa de 1917, que foi a primeira revolução que teve a pretensão de mudar, superar o sistema capitalista, o sistema de exploração, construir um mundo de igualdade, de prosperidade para todos. De lá para cá, o capitalismo conseguiu se reproduzir bastante. E nesse período todo, o capitalismo, além de conseguir se reproduzir, de oferecer certas melhorias que deram conforto, que deram elevar o padrão de consumo, aumentar a idade média da população, ele também, à medida que foi se desenvolvendo, foi se esgotando. Nós estamos numa fase que já há mais de 20 anos o capitalismo tem crescido muito pouco, a economia, e mais, quando cresce, chegou a um grau de potência tão grande que quando cresce, manejando os mecanismos que tem, a tecnologia, a automação, a informática, a cada passo, para crescer um pouquinho, ele precisa desempregar mais seres humanos, explorar em maior intensidade outras pessoas e destruir a natureza com uma intensidade sem precedentes. Então, ele vai chegando, de fato, à sua exaustão. Mais do que erros que certamente os revolucionários, os socialistas, os comunistas cometeram, a questão fundamental é exatamente chegar a essa encruzilhada histórica. Um momento em que os de cima não consigam mais reproduzir o modo de vida deles. Nós estamos chegando a isso. Nós estamos vendo, por exemplo, os bilionários do Vale do Silício pensando em colonizar Marte para sair da Terra. Nós estamos à beira, o limiar da inteligência artificial, da automação completa, do tempo em que o ser humano não precisará trabalhar para produzir, se poderá produzir tudo com muito pouco trabalho vivo humano, trabalho físico, trabalho vivo, mental, presencial. E nós estamos à beira de um colapso ambiental. Então, nós estamos nos aproximando dessa disjuntiva. Ao chegar nessa disjuntiva, que não é possível adivinhar, por isso a gente deve lutar sempre pela transformação, ao chegar nessa disjuntiva, nós teremos dois caminhos. Ou a humanidade construirá um regime de igualdade, onde não seja permitido que 5 homens, por exemplo, num país como o Brasil, tenham mais riqueza do que 100 milhões de pessoas mais pobres, onde haverá um regime em que a inteligência, a cultura humana não permitirá que você tenha, que nem no país, 30 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana, e permitirá que todas tenham acesso ao conhecimento. Não chegará um tempo em que as crises da natureza penalizarão apenas os pobres, onde não haverá 30 milhões de pessoas desempregadas, passando fome, 100 milhões quase em segurança alimentar, em estado de insegurança alimentar, e tantas chagas que nós vemos por aí. Ou superaremos isso, ou entraremos num regime de capitalismo de enclave, de barbárie completo, onde haverá ilhas de prosperidade, onde os deuses do capital habitarão, e o inferno em volta, um inferno mais tenebroso do que o Dante Alighieri pintou na Divina Comédia. Né? Das duas, uma. Ou socialismo, liberdade, pessoas emancipadas, riqueza, sabedoria e poder compartilhado, ou a barbárie que nós vemos hoje em cartão postais que colocam no mesmo espaço edifícios suntuosos dos milionários e as favelas, a suntuosidade do desperdício
e o sofrimento e a miséria da fome numa mesma página, num mesmo cartão postal. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Então, a escolha está chegando. Eu penso assim, isso para mim, por esse curso da história, é mais importante do que os erros ou acertos. Embora seja perfeitamente legítimo a gente conversar sobre os erros, né, da esquerda, da humanidade na sua construção. É certo. E um pouco em cima disso que você falou, Martiniano, acho que é necessário a gente conversar as formas organizativas para a gente, né, cumprir essa tarefa histórica, né? Você acredita que as formas que a esquerda, principalmente a esquerda comunista, sempre defendeu, né, do partido centralizado, né, com o centralismo democrático, elas são vigentes ainda hoje? Ou você acredita nessa onda, né, dos movimentos sociais, né, que estão explodindo? Acho que o exemplo mais claro aqui no Brasil é o MTST. O que que você acredita, o que você avalia dessas formas organizativas para cumprir esse papel? Bom, muito boa a questão colocada, Guilherme. Essa questão é muitíssimo importante. Veja, vou voltar um pouco, posso, né? Vou voltar um pouco aqui. Onde nasce essa questão central? Ela nasce com as elaborações do Marx. Nas elaborações do Marx, Karl Marx, surgem duas variantes. Ele trabalha com duas variantes, embora a segunda variante, que está mais presente num texto dele que só veio a público em 1939, para você ter uma ideia, 1939 foi ali, no início da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Então, essa variante só aparece publicada em 1939, num texto chamado Grundrisses, borradores, rascunhos, é mais ou menos a tradução do alemão para cá. E a elaboração fundamental do Marx, o que era? Ele trabalha com uma contradição de um regime que tem várias características que são inovadoras ao longo da história. A primeira característica inovadora do capitalismo em relação ao feudalismo, em relação ao escravismo, é o fato de que o capitalismo é capaz de se apropriar, digamos, do nosso espírito sensível, não apenas do nosso conhecimento. Nós aqui, trabalhadores, humanos, o que é essa capacidade de se apropriar do espírito sensível, Guilherme? É o seguinte, o indivíduo humano, ao longo de milhares e milhares de anos, na sua sociedade, no seu coletivo onde ele viveu, foi desenvolvendo os conceitos. O cara, por exemplo, aprendeu a fazer flecha, o cara aprendeu a fazer tijolo, o cara aprendeu a ser fundidor, fundir metal. E da idade dos metais até o final do feudalismo, são quantos mil anos? Então, o sujeito aquele é um processo social, né? Você vai passando de geração em geração, e o indivíduo, a capacidade dele pensar, de sentir, o levou a fazer um objeto. Ele pensou antes. Para chegar numa caneta dessa aqui, tem séculos e séculos. Ninguém inventou isso do espaço, do zero, nada vem do nada. O capitalismo, quando constrói as máquinas e passa a produzir em larga escala, o que ele fez? Ele pegou o que você fazia, os seus movimentos, a sua capacidade de mentalizar, de projetar essa ideia antes de construí-la, e de uma certa forma científica, com motores, mecanizadamente, transferiu essa sua habilidade, essa capacidade projetiva dos trabalhadores para as máquinas. A partir daí, os trabalhadores entravam com determinada quantidade de trabalho, recebiam salário, passaram a receber por salários, recebiam um salário suficiente para se reproduzir. Como é que a humanidade funcionava? O indivíduo trabalhava para se reproduzir. Se reproduzir significava o quê? Comer, manter sua família, alimentar os filhos, e reproduzir a comunidade. Então, o indivíduo passa a receber esse salário. Entretanto, o que está manejando as máquinas, o dono do capital, passa a acumular mais riquezas a cada rodada de produção.
Então, Marx percebe uma coisa muito simples, que, na verdade, nem foi o Marx quem percebeu isso, foi o Proudhon, mas vamos lá, quem deu a conotação final, esse foi o Marx. Percebe que os trabalhadores, trabalhando em conjunto nessas unidades de produção, eles produzem mais do que eles necessitam ou do que eles recebem para se reproduzir, para se sustentar. E que isso gera uma contradição, porque cada vez mais você tem mais gente trabalhando para produzir a riqueza e cada vez mais o resultado excedente da riqueza, aquilo que sobra além da boia, além da camisa, da roupa, além da casa, né? Além das necessidades básicas para reproduzir, aquilo que sobra que está cada vez mais sendo apropriado por um ou outro indivíduo, por uma classe minoritária. Então, é cada vez mais gente produzindo e cada vez menos gente se apropriando desse excedente. Então, Marx percebe essa contradição. E percebe também que isso ocorre porque cada vez mais conhecimento é incorporado ao processo produtivo. Então, qual é a conclusão que ele chega imediatamente? Olha, nessa contradição tem uma classe que representa o passado, que é o capital. E tem outra classe que terá que lutar para se apropriar de melhores condições de sobrevivência, mas em determinado momento ela vai perceber que ela pode conquistar a vida, que ela pode participar dessa riqueza que ela mesma gerou, mas que para isso ela terá que desancar o poder dessa classe que organiza a produção e que a explora. E a partir daí o Marx constrói uma concepção de vanguarda e uma concepção de revolução, e tira uma concepção de movimento operário. O Marx não trabalhou uma concepção de partido no sentido estrito. A primeira internacional que ele e o Engels fizeram o manifesto era um movimento mais aberto. Não era um partido centralizado no sentido de seus organismos, como Lenin depois vai definir na Revolução Russa. Mas o problema é que a concentração da produção nas fábricas leva necessariamente à evolução dessa ideia de que também o movimento dos trabalhadores, para se contrapor a essa forma de organização da estrutura produtiva e de poder que os capitalistas construíram para explorar, para se enriquecer e para governar, para dominar, que também a oposição a isso, a confrontação, a contradição a esse modelo, para derrotar esse modelo, superar esse modo de produção, teria que se dar também centralizadamente. Isso funcionou durante um certo período. Funcionou durante um certo período, quando você tinha unidades de produção muito concentradas. Isso teve organizações muito poderosas, não apenas como partido. O movimento operário, viu, Guilherme? E aos amigos aqui do mesa de debates, ele era composto também por movimento. Os sindicatos, quer dizer, tem um texto assim, muito interessante do Lenin, que são as três fontes do marxismo, né, as três fontes constitutivas do marxismo, em que ele destaca a teoria, uma delas, ele destaca o movimento operário com todas as suas formas de manifestação, sindicatos, associações, todo esse movimento dos trabalhadores. E aí também no centro o partido. Então, ele era um movimento bem amplo. Mesmo na Rússia, que era um país de capitalismo pouco desenvolvido, esse movimento era muito amplo. Havia soviets, havia movimento de soldados, havia camponeses pobres, uma gama do proletariado. O Marx chamava mais proletários do que operários, no estrito senso. Essa polêmica é muito refinada do ponto de vista teórico, depois a gente pode até entrar nela, essa questão da classe operária em si. Mas o proletariado, quem não tem posse, quem não tem meios de produção. O que acontece no processo? O Marx previu, como eu disse, uma segunda variante. Ele imagina que o capitalismo, não sendo derrotado cedo, ele se desenvolveria a tal ponto, Marx previu isso textualmente. Ele chegaria a tal ponto que ele automatizaria a produção. Ele chama isso de intelecto geral. O intelecto geral se desenvolveria tanto que a exploração do trabalho humano vivo, que é o valor, que dá mais-valia, que acrescenta o valor ao capital, que isso seria uma base miserável, comparada com o desenvolvimento da ciência, com a potência efetiva, produtiva que a humanidade teria adquirido. Então, esse tempo ele cita textualmente o trabalho vigiando a produção apenas. Imagine que capacidade de antevisão, hein? Uma agricultura movida à química,
Imagina que capacidade de percepção por uma lógica do desenvolvimento do capitalismo. Ele previu esse capitalismo que nós estamos vivendo hoje, porque ele chegaria a isso, porque ele a cada rodada incorporava um pouco de conhecimento, um pouco mais de tecnologia, mais produtividade. Naturalmente chegaria a isso. Mas ele não previu a possibilidade de um capitalismo que pudesse superar definitivamente o trabalho vivo como elemento necessário à produção. Nós estamos vivendo esse capitalismo cognitivo. E o que esse capitalismo provocou? Eu paro por aqui para te dizer da validade dos meios de organização, das formas de organização. Esse capitalismo provocou o sequestro da mente. A indústria da consciência é a principal indústria do capitalismo hoje. Ele não só como indústria do poder, mas como indústria produtiva. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Tomemos uma fábrica mecanizada e tomemos uma fábrica dirigida por uma inteligência artificial que controla robôs. Qual é a que produz mais? Certamente a segunda. A segunda, que tipo de trabalho ela tem apenas? Ela tem um trabalho cognitivo. É a mente que trabalha. Uma inteligência artificial que produza esse tipo de programa e de controle supera, inclusive, a necessidade dessa mente. Paralelamente, por conta disso, veja, olha só que tragédia onde nós entramos. Paralelamente, por conta disso, se a ciência, a tecnologia, a automação vão substituindo os trabalhadores no processo produtivo, o que o capital faz? Começa a se utilizar dessa tecnologia para sequestrar a mente humana através dos meios de comunicação, dos meios de lazer e da moldagem de uma forma existencial. É aqui nesse ponto em que nós nos encontramos. Então, veja, o que é que nós precisamos como forma de organização? O partido é necessário? É necessário, mas um partido quase imaterial. Um partido que possa estar em todos os lugares, que ele seja concreto e, ao mesmo tempo, abstrato. O que quer dizer isso? Tem um militante na fábrica, mas esse militante, além de ir à fábrica, ele pode ir ao resto do mundo. Ele pode se comunicar com a fábrica chinesa, e que tem a capacidade de fazê-lo. E, além disso, é preciso que haja amplos movimentos de opinião. Por exemplo, desejável que nós controlássemos big techs e não estivéssemos à mercê não só do ponto de vista dos dados, mas da formação da opinião pública na humanidade na mão de meia dúzia de bilionários. Quando o Marx, eu encerro aqui, o Lenin, trabalharam jornal, o Marx terminou a vida como jornalista, né? Escrevendo para os Estados Unidos. O Lenin guardava os centavos para escrever o Iskra, que era o jornal, o Pravda, o Iskra, era o Iskra mesmo, Centelha, que era o jornal da fração bolchevique no Partido Social Democrata Russo. Contava as linhas, ele para saber o que colocava no jornal. E o jornal era o que havia de mais avançado naquela época. Então, as duas coisas são necessárias, mas ambas as duas coisas atualizadas para os meios que estão sendo usados, os meios de ponta que o capitalismo usa para nos dominar. Do contrário, nós estaremos lascados. Nós somos tanto do sem terra, quanto do sem teto, quanto do partido, quanto da vanguarda, quanto de intelectuais orgânicos, quanto dessa imaterialidade material na apresentação dessa militância. A militância mais moderna, mais audaciosa, mais capacitada científica e tecnicamente, que reúne, então, os de cima, do ponto de vista intelectual, com os excluídos. Aquele cara que trabalha na inteligência artificial no Google, com a pessoa que está excluída e está fazendo reciclagem, ou está morando na favela, se virando nos 30 para sobreviver, mas ambos unificados com a perspectiva de que eles poderão oferecer ao mundo real uma alternativa. É assim que eu penso sobre os meios organizativos. É óbvio que nós estamos longe disso, né? Naturalmente, no Brasil nós estamos longe, não construímos no mundo essa alternativa, está em gestação, mas vai se acelerar e será construído, pode ter certeza. O atraso será tirado e nós conseguiremos impor a essas redes, a essa lógica, eu acredito nisso, isso é uma necessidade de salvação da humanidade e ao movimento real uma outra ética, uma ética esperançosa, digna, e não esse lixo, esse esgoto que a direita, a extrema-direita e o capital estão transformando a humanidade e a subjetividade humana. Certo, então vamos seguir aqui as perguntas, né? Falar um pouco de Brasil, fazer uma pergunta bem ampla. Como que você
está enxergando a conjuntura política nacional e quais são os desafios, as etapas aí para quem se reivindica socialista e comunista? Quais são as tarefas nossas hoje na atual conjuntura brasileira? Essa pergunta que vale US$ 1 milhão, né? 1 bilhão. Tudo bem, vamos lá, né? Isso aqui a gente vai tatear um pouco, porque de fato é uma situação muitíssimo difícil, né? É a primeira coisa que eu acho que a gente deve concluir. Eu não sei se isso é uma tarefa de todos, acho que não é de todos, né? Cada um deve tratá-la a partir da sua própria história. A minha história foi a história de quem começou a militar no PCB, ainda na adolescência, e na época da ditadura, compreendendo que a política estratégica do PCB, qual era a política estratégica do PCB, Guilherme? Era assim, ó, tinha a ditadura representava muito o capital internacional, né, particularmente o capital norte-americano, e alguns setores latifundiários, né, oligarquias nacionais. Então, o que era a política do PCB? Era assim, nós vamos construir uma grande frente anti-imperialista, né? Portanto, uma frente nacional, para construir uma etapa nacional da Revolução, contra uma ditadura. Então, portanto, é uma etapa nacional democrática, que ao mesmo tempo era para distribuir riquezas, portanto, democrática. E o PCB formulou isso, foi a primeira organização a formular isso. E eu achava, quando eu comecei a estudar, e garoto, né, eu achava que essa formulação ela não encontraria na burguesia nacional, uma parte da burguesia nacional, dessa burguesia que existe no Brasil, disposição para se confrontar com o imperialismo, com o capitalismo norte-americano, e construir aqui um capitalismo decente, digamos assim, uma democracia real, com partilhamento da riqueza e com democratização do conhecimento. Você veja, essa burguesia brasileira não vai cumprir esse papel. Então, essa aliança, essa grande frente nossa, dos trabalhadores, dos camponeses, nos seus partidos, né, com os partidos da burguesia em torno da democracia, é limitada. É limitada. Até na luta democrática, uma parte vai. Mas na luta econômica, para romper, para superar essa dependência do imperialismo, esse garrote dos Estados Unidos, para democratizar a terra, essa revolução burguesa, nacional, democrática, não vai rolar aqui, não. Então, havia um debate intenso. Qual era a estratégia? A estratégia era o quê? Então, era socialista. E eu achava que era. Eu achava que era uma estratégia socialista. Que a gente devia lutar por uma estratégia socialista. Então, eu, desde moleque, comecei a me debater contra essa estratégia nacional e democrática, para superá-la, porque ela tinha que ser democrática e socialista. Então, era a ideia de combinar o socialismo com democracia. Então, isso era uma situação delicada, porque, ao mesmo tempo que nos colocava em confronto com a superação do imperialismo, do capitalismo, nos colocava numa contradição terrível com a tal União Soviética. Porque se era um socialismo democrático, então também não era um socialismo soviético. Então, aí a briga dentro do PCB levou a uma situação insustentável. Ainda na juventude, já na juventude universitária, não mais secundarista, eu rompo com o PCB e acho que a tarefa é construir um partido que pudesse construir, elaborar e organizar essa nova estratégia independente. Olha só, faz quantos anos isso, hein? Mas o que aconteceu nesse período todo? O que nós vimos depois na democracia? Nós tivemos uma frente ampla. Depois da democracia, nós vimos a preservação da lógica econômica dos monopólios, do Estado capturado pelo capital financeiro, e por aí vai, né? O latifúndio intacto, e os privilégios dessa classe continuando, e as aspirações da população, Guilherme, do povo pobre, não aconteciam. Então, era sempre mais uma eleição e sempre mais amanhã, né? Vamos esperar, né? E o nosso povo esperando. E o nosso povo foi perdendo os vínculos mais sólidos com a luta da democracia. Uma democracia cada vez mais composta e dominada por gente rica, fossem oligarcas de Goiás, do Nordeste,
de São Paulo, são empresários, fazendeiros, latifundiários, banqueiros, e o povo trabalhador e a esquerda sempre minoritária. Bom, o PT inova, quer dizer, joga um componente popular na sua estratégia, tá certo? E aí o que acontece? O PT se consolida como partido, que mantém as esperanças dessa massa. E eu achando ainda que o PT estava no âmbito da democracia, da revolução nacional e democrática, e de fato está. Que o PT passa a propor uma sociedade um pouco melhor, uma sociedade mais democrática, uma sociedade um pouco mais independente, uma sociedade democrática popular. Era essa a estratégia. Ao final, nós chegamos a ver toda a esquerda brasileira, quase toda ela, que abdica do debate estratégico de uma alternativa e passa a defender essa lógica de melhorias do capitalismo. E a força que faz isso com mais ênfase é o PT. E por isso se mantém mais enraizada nas aspirações populares. Entretanto, uma parte considerável da população brasileira vai se descolando dos compromissos com a democracia e vai aderindo a uma ideia golpista, porque a realidade vai se invertendo. Nós assistimos, você assistiu, eu assisti, e você que está conosco, que acompanhando essa conversa, também assistiu uma massa se levantando contra o Rodrigo Maia, que era a representação de uma excrescência política no Brasil, e a direita batendo no Rodrigo Maia e a esquerda tendo que defender o Rodrigo Maia, defendendo o Congresso Nacional, defendendo a democracia, que era essa democracia parlamentar. E numa situação difícil, porque, de fato, aqueles que estavam putos com esse Congresso, com aquele covil de velhacos, sua maioria corruptos, essas pessoas não tinham onde expressar esse repúdio e se expressavam pelo golpismo, pela direita, e foram aderindo a teses golpistas de direita e fascistas. Mas o ódio contra o parlamento era um ódio legítimo. Do mesmo modo, isso se manifesta contra o Supremo Tribunal Federal. O pessoal, quando nasceu, por exemplo, né, nessa minha lógica de construção partidária, a ruptura do PCB deu o PLP, Partido da Libertação Proletária, Partido da Frente Socialista. Depois a fundação do PSTU, depois o PSOL. O nascimento do PSOL era a esquerda democrática por um novo partido, contra a velha política. Era a velha política, objeto da nossa... Isso não foi o Bolsonaro que inventou isso, foi invenção da esquerda. Sabe qual era a tese que a gente defendia contra a corrupção? Era fora todos os corruptos. Quer dizer, isso batia de cara com o parlamento, quando o pessoal nasce. Aqui na Praça Cívica, essas palavras de ordem ficaram durante 2 anos estendidas aí no processo de legalização do pessoal. Essa lógica, a direita foi capturando essa lógica. E a direita se apropriou dessa lógica. A crítica ao Supremo Tribunal, a ordem burguesa, a crítica a essa ordem capitalista, passou para a direita fascista, golpista, e coube à esquerda defender a democracia. Em que ponto nós chegamos aqui? Para ir à sua pergunta, né? Quais são os grandes desafios? Nós chegamos ao ponto aqui em que nós vimos um ataque às liberdades democráticas e às conquistas que vieram da democracia e um retrocesso nas lutas democráticas e, sobretudo, nas lutas operárias, nas lutas populares, nas lutas socialistas. De tal modo que nós entramos numa fase defensiva profunda, em que nos coube defender minimamente direitos como liberdade de expressão, a liberdade de organização, a possibilidade de que a pessoa não fosse discriminada por conta de sua cor, do gênero, e por aí vai. Bom, diante dessa situação, que não foi uma situação de cúpula, como eu disse, nesse longo arrazoado, é lógico, as big techs, as redes sociais tiveram um papel determinante, mas essa moldura política que é determinante. Não haveria big tech nem redes sociais capazes de fazerem isso, com a população pobre do Brasil tendo suas expectativas sendo alimentadas, sendo correspondidas pela esquerda. Se tivesse, de fato, democratizado o parlamento, de fato, construído uma política econômica que democratizasse a riqueza, de fato, tivesse uma justiça que se cumprisse, o terreno para essa disseminação
e uma educação efetiva, o terreno para a disseminação do fascismo não teria sido propício. É claro que as big techs, as redes sociais, as igrejas evangélicas neopentecostais agiram nisso, mas elas encontraram uma matéria-prima que permitiu a construção de um novo modo fascista na sociedade, não o fascismo clássico, um fascismo molecular, na cabeça das pessoas. É fácil você encontrar no seu vizinho, em qualquer esquina, um homem ou uma mulher simples que reproduza mecanicamente o ódio à esquerda, o ódio ao comunismo, o ódio aos negros, o ódio aos gays, o ódio aos homossexuais e os louvores aos ricos, ao empreendedorismo, ao sonho do enriquecimento, à teologia da prosperidade que aprendeu na igreja. Então, isso, infelizmente, contaminou uma parte grande da população brasileira. E a primeira grande tarefa que nós temos é retomar um combate ideológico. Depois da vitória do Lula, que foi uma vitória de toda a esquerda, uma vitória de resistência, é preciso pautar isso. É certo que um governo como esse não pode resolver todos os problemas, mas se ele se furtar aos embates nesse terreno fundamental, ele será derrubado pela extrema-direita. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o sangue banhará ainda mais a luta do povo trabalhador brasileiro. O retrocesso será ainda pior do que nós vivemos. Eu tenho medo, inclusive, de pensar no que pode vir. Portanto, aí tem um debate com o governo. A primeira grande tarefa. Segunda, com os partidos de esquerda, os partidos que não estão diretamente no governo, mesmo com o PT, o PCdoB, que estão mais integrados ao governo, o PSOL, o PSTU, é preciso estabelecer uma agenda ideológica dos trabalhadores. Qual é a nossa sociedade? Porque a cada vez que nós reduzimos as nossas aspirações na sociedade, se eu deixo de falar do socialismo, se eu deixo de falar de uma economia que seja igualitária, se eu deixo de denunciar claramente os monopólios e propor o controle estatal de áreas vitais, se eu deixo de sugerir a autogestão dos trabalhadores nas suas próprias vidas, se eu deixo de sugerir uma economia para os desempregados, uma economia solidária, de fato cooperativa entre o povo trabalhador e transformadora para além do capitalismo, se eu deixo disso, sabe o que é que eu tenho que ficar fazendo? Eu tenho que ficar defendendo crédito para banqueiros. Eu tenho que ficar defendendo crédito para grandes empreiteiros, grandes empresários, que voltarão a ser os campeões do desenvolvimento para gerar emprego. Então, essa tese nos levará à derrota, porque a gente vai ter que rebaixar. Então, nós precisamos fazer uma pauta democrática, uma pauta transitória de caráter proletário, socialista, autogestionário e libertário para os trabalhadores, que não é a pauta do governo, mas tem que ser além da pauta do governo. Nós temos que estar de acordo. E, na consequência dessa pauta, nós precisamos fazer movimentos unitários que tomem as ruas, não apenas pelo que o governo Lula pode fazer, mas pelo que ele não pode fazer. A pauta que deve tomar as ruas é aquilo que o governo não pode fazer hoje, para que um dia o nosso governo possa fazer, seja esse ou seja o outro. E isso precisa estar de acordo, nós precisamos entrar num acordo sobre isso. E retomar esse tipo de mobilização. E, por último, como consequência daquela primeira pergunta, juntando com essa das tarefas, nós precisamos reinventar novas formas de organização. Isso eu deixo para frente, mas nós precisamos reinventar novas formas de organização. Os sindicatos têm limites, né? Os sindicatos de prestadores de serviço, de operários, de servidores públicos têm limites. A luta camponesa tem limites. E o que é que organiza essa massa desempregada, essa gente amarrada no bico, se virando nos 30 nas grandes cidades, que é a maioria da população brasileira? A esquerda brasileira não tem uma proposta, uma vírgula de proposta de organização para esse povo. Como é que esse povo se organiza? Não é possível que a gente não seja capaz disso. Quando você viu o encerro aqui, as pesquisas eleitorais davam o Lula ganhando, o povo que tinha até 2 salários mínimos. De 2 salários mínimos para cima, a dificuldade era imensa. Porque a ação ideológica da direita, do capital, estava inserida ali. Mas estava inserida não era só porque era ação ideológica, é porque era um meio de vida. A esquerda nunca participou desse debate, nunca propôs nenhuma forma de organização. Aqui em Goiás, nós vimos isso aqui, eu desde os anos 90 defendo esse tipo de tese. Hoje está mais fácil, né? Tem já algum tipo de acúmulo, mas antigamente as pessoas diziam que isso era loucura. Mas nós precisamos pensar em como organizar essas pessoas. E elas não vão se organizar em sindicatos.
Acho que essa é uma terceira tarefa de largo, eu falei 3 tarefas aqui, 3 ou 4 tarefas de largo fôlego, que a esquerda brasileira precisa fazer estrategicamente. Agora, a última é repensar o socialismo. Não é possível que no tempo da informática, da internet, da autogestão, da possibilidade que as pessoas façam a discussão e a implementação mais democrática, seja das tarefas do trabalho, seja das tarefas políticas, em nível mundial, que a gente não atualize uma forma de governo que supere esse negócio da república e que supere também governos totalitários, governos de uma ditadura centralizada na esquerda, que tiveram seu lugar na história por uma circunstância, pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas, mas que hoje não se justifica mais, sobretudo numa cultura como a do povo brasileiro. Então, se a gente não conseguir superar, formular uma visão de poder que supere essa forma decadente do capital e que não reproduza a ideia de um regime centralizado, totalitário, autoritário, a gente não conseguirá dialogar com um poder, um novo poder, uma nova estratégia de poder para encantar a população brasileira, a juventude, as mulheres, os trabalhadores, a classe média. Não conseguiremos, e é preciso reformular isso, avançar nessa formulação. Portanto, não são tarefas simples, são tarefas por um largo espaço de tempo, e que será construída por partidos, por intelectuais, pelos movimentos sociais, a vida. Como dizia o velho Goethe, né? Toda teoria cinzenta, meu caro amigo. Verde é a frondosa árvore da vida, né? Certo. Você falou aí dessa extrema-direita, né? E eu acho que outra pergunta que a gente precisa fazer é como combater essa extrema-direita? Essa extrema-direita foi derrotada, né? Pós-eleição, né? Inclusive, é curioso isso, porque eu tive uma conversa parecida com um amigo meu sábado, né? Que ele falava que o bolsonarismo com o Lula está com os dias contados, né? Eu particularmente não acho isso. Eu acho que o bolsonarismo está vivo como nunca. Eu queria saber de você, o bolsonarismo está vivo e se sim, como combater? Bom, vou tentar dar uma readequada na sua pergunta, mais do que o bolsonarismo, né? Esse ideário da extrema-direita, né? Você falou extrema-direita. A extrema-direita é mais do que o bolsonarismo, né? Por exemplo, a base social do Moro não é muito bolsonarista, mas é extrema-direita, não é verdade? Então, é mais do que o bolsonarismo. De dizer, tem muita gente aqui em Goiás que não é bolsonarista, mas é canhado, e é extrema-direita, né? Quer dizer, então, assim, e mesmo que o Bolsonaro morra ou desapareça, ou seja desmoralizado politicamente, eu concordo plenamente com você. Essa estrutura, essa forma de pensar, esses valores, essa maneira de organização política que eles encontraram, não será destroçada. E eu não acho que o próprio Bolsonaro, o bolsonarismo, que embora não tenha um partido como o PT, né, não tem a estrutura orgânica que a esquerda tem no sentido partidário, tem ideológica, tem formas de organização alternativas, né, digitais, que os mantêm, e eles têm, sim, programa, eles têm concepção. Então, eu acho que seu amigo está errado e acho que você está certo. Eu concordo plenamente com você. E vou te dizer mais, viu? É uma arrogância dizer isso, que o bolsonarismo, que essa extrema-direita está derrotado. É muito difícil pensar. Vou te dar um exemplo agora. Antes de vir para cá, eu estava conversando, fui procurar um amigo que eu ajudo. É um colega, um companheiro que conheci, ele fazia movimento secundarista na escola técnica, eu tinha saído da universidade, onde é o Instituto Federal hoje. E esse camarada tem uma dependência química forte, complicada, e às vezes ele se acaba, né? E isso vai destruindo a vida e tal. Isso aí vai ficando sozinho. Então eu estava com ele agora, antes de vir para cá. E ele citou um negócio para mim que eu achei assim, que é importante, cabe perfeitamente na sua pergunta. Eu, em um determinado momento, perguntei como é que estava a família, como é que estavam os irmãos e tal. E ele disse que continuava a mesma coisa, né? Sem fluxo, né? Não tinha interação assim positiva.
coisa muito formal, que chega evitava. Quanto mais frágil, mais ele evitava para não. Mas relatou uma última conversa com uma das irmãs, com duas das irmãs, são 3. E as duas o visitaram e disseram para ele que isso é coisa da esquerda, é porque você fica envolvido com essa esquerda, né? Por isso que você vive na droga. Por isso que você vive nessa situação de miséria. Então, veja, olha que nível de sofisticação dessa transmutação ideológica que essa máquina de propaganda fascista foi capaz de fazer. Na lógica dualista do bem e do mal, de Deus e do inferno, Deus e o diabo, né, toda decadência, toda negatividade social é responsabilidade do diabo. E o diabo, na atual configuração mental de milhões e milhões de brasileiros, sobretudo os neopentecostais, e sobretudo daquelas igrejas mais fundamentalistas ou mais desonestas, o diabo é a esquerda. É o comunismo, é o socialismo, é o PT, é o PSOL, é o PCdoB, é qualquer coisa, o PDT, o Fernando Henrique, o Obama, o Biden. Compreende? Então, veja que isso é uma operação. Eu vim de lá para cá, interessante você me faz essa pergunta, né? Eu estava no carro e pensando, cara, como é que desarma um negócio desse? Veja, é um processo de longo prazo, nós teremos uma luta de longo prazo. Aqui se coloca um desafio muito importante. Por exemplo, eu fiz sempre política pensando que a gente tinha superado esse cercadinho, que nós iríamos para frente, para a revolução. Hoje é preciso olhar para trás, é preciso ter um olho no gato, outro no peixe. Então, como eu disse, você tem que fazer a defesa de que esse governo avance, de que ele possa dar certo, e você tem que defender aquilo que ele não pode fazer nas ruas. Veja que coisa importante. Imagine se essa turma consegue dar um golpe no Lula. Isso será benéfico para a luta socialista? Claro que não. Isso nós veremos emergir com maior ódio, com maior força, essa barbárie. Então, essa é uma tarefa muito importante. Garantir que um governo estabeleça minimamente as condições de educação do povo brasileiro. Eu não sei, por exemplo, se você milita em alguma categoria. Nós estamos enfrentando aí, todos os brasileiros progressistas, enfrentando um desafio com o governo Lula, que é a revogação desse famigerado novo ensino médio, que foi essa reforma do ensino médio, né, que acabou literalmente com um pouco de conteúdo que tinha na obrigatoriedade das bases nacionais curriculares, né? Então, você pode fazer qualquer coisa, né? É a construção de gente ignorante, né? De gente sem fundamentação, sem estrutura de pensamento crítico. Aí está um elemento fundamental. Ou alguém acha que nós vamos vencer 30% da população brasileira que está enredada nesse tipo de concepção religiosa, que é uma concepção de mundo, é uma concepção cosmológica, é uma concepção ideológica, fascistoide, e que não se baseia em verdades, se baseia em preconceitos. Não é nem medo, é uma visão do mundo imaginária, que remonta às velhas formas da lógica espiritualista, da lógica da alienação completa, da lógica religiosa. Então, isso não será feito do curto espaço de tempo, isso é luta para décadas, 30% ou mais da população brasileira nessa condição. Além disso, vamos lá, tem uma base de classe média para cima, classe média alta, de pequenos, médios empresários, os bem-sucedidos da sociedade, ou a marginalidade social completa, que quer todo tipo de liberdade, é outro tipo de variante que você está dizendo, que compõe essa extrema-direita e o bolsonarismo. Por que eles odeiam qualquer coisa civilizatória? Porque eles precisam da liberdade completa para cometer crimes e violência. Porque o modo de vida deles é esse. Ele rouba para sobreviver.
ele tem a perspectiva de roubar de modo mais intenso para poder se enriquecer. Esse é o cara que está no pequeno comércio. E isso significa, o sujeito odeia a tributação, ele não quer pagar imposto, ele não quer respeitar a lei trabalhista, ele quer escravizar. Ou alguém tem dúvida de que há uma ampla e vasta camada desses empresários no Brasil? Eles estão aí nas lojas de grife, em todo canto, que eles são literalmente contra qualquer benefício social, qualquer conquista de legislação e proteção trabalhista para os seus trabalhadores. Porque ele sabe quanto custa. Ele diz, leva para você. Vai você empregado, do jeito que ele diz, vai para Cuba, ele diz, vai você pagar 13º, pagar FGTS para a empregada doméstica, seja a empregada doméstica, seja o jardineiro, seja o balconista, seja a costureira, seja o trabalhador da vinícola, e vai por aí afora. Então, esse cara precisa de tudo isso. Além do mais, o homem dessa camada social não suporta qualquer perspectiva de emancipação da mulher. Ele foi criado numa cultura de dar porrada na mulher a hora que quisesse. E quer ter 10 mulheres fora de casa e manter a serva dentro de casa. Então, essa formação dessa burguesia brasileira, ela tem um pé no escravismo. Ela tem um pé no feudalismo, do ponto de vista cultural. Então, aqui, esse elemento está presente. Essa camada mais elitista, que eu falei primeiro da religiosa, essa camada mais elitista também não será educada e nem será reprimida, não vai voltar para o armário, saíram do armário. Eles não vão voltar para o armário com doces palavras, nem em meia dúzia de dias, ou de meses, ou de anos. Isso será um processo histórico longo. Né? E como eu disse, o pessoal que está boiando está na disputa de um processo que nós temos meios de comunicação que aderiram a essa lógica. Ou alguém duvida que a Rede Globo sabia o que era o Bolsonaro? Alguém duvida que a Folha de São Paulo soubesse o que era o Bolsonaro? Sabia plenamente. Isso a gente faz política desde sempre. E por que essa classe, eu falei primeiro dessa média burguesia, agora estou falando da grande. Por que essa grande burguesia, que é importantíssimo a gente, inclusive o PT e o Lula, importantíssimo a gente se atentar para essa questão que eu vou me referir aqui. Por que ô Guilherme, que essa alta burguesia, a burguesia do capital financeiro, e inclusive a burguesia industrial monopolista, por que ela precisa de um regime tipo escravocrata? Você acha que a ponte para o futuro surgiu por acaso? O teto de gastos surgiu por acaso? A limitação de investimentos em saúde, educação, em promoção social surgiu por acaso? Não. Porque ela sabe, vou dizer isso aqui é importante, eu considero essa uma das coisas mais importantes que eu estou dizendo aqui. Essa burguesia sabe que ela não poderá jamais superar os Estados Unidos, a indústria, o capital norte-americano, não poderá superar o capital alemão, não poderá, sobretudo, superar o capital chinês em produtividade num curto espaço de tempo. E essa burguesia brasileira não quer trabalhar dobrado para alcançar a produtividade, para fazer pesquisa, ela prefere manter os seus privilégios a partir do mercado financeiro, da financiarização da economia. É aqui que se entende por que é que o Lula vai na posse do Aloysio Mercadante no BNDES, e diz, gente, aqui esse juro não dá, esse juro acaba com a economia. No outro dia, o Atuque do 247 diz, pô, o Lula está falando sozinho. Onde é que está? E o Lula todo dia diz, nós não temos mais Antônio Hermílio de Moraes, nós não temos mais os Bardella, não temos mais o Mindley, a burguesia paulista que era nacionalista. Não tem mesmo. Na reunião da Fiesp, o Lula diz, não, mas é preciso produzir, o Cava grita lá atrás, ei, Lula, mas os tempos mudaram. O Nassif publica lá no GGN o papel da indústria chinesa. O Brasil, a indústria brasileira representa 9% do PIB, desses 9%, quase 90% é chinês. Vem tudo da China, pronto nas embalagens das indústrias brasileiras. Esse é o modo que essa burguesia brasileira tem de sobreviver. Ou ela está no rentismo, ou ela está como maquiladora de indústrias que tem um nível de produtividade que não está ao alcance dela fazer.
Isso aqui serve para quem pensa, por exemplo, na emancipação do Brasil como transformação socialista, revolucionária, mas serve também para quem pensa na velha tese nacional e democrática. Não há burguesia nacional interessada em fazer essa emulação, esse debate, essa disputa de produtividade, com distribuição de renda, com elevação do nível intelectual de trabalhadores. Não existe isso aqui no Brasil. Então, nem o Ciro Gomes, nem o Lula, nem eu, nem ninguém vai conseguir inventar essa burguesia. Ela não está aqui. Então, essa burguesia não é fascista, ela não está aderindo ao golpismo, ela não adere a essa tese escravista, às vinícolas e tudo mais. Não é por um problema moral apenas. É por uma opção econômica. E ninguém conseguiu convencê-la e não vai conseguir convencê-la, porque do ponto de vista do seu imediatismo, é muito melhor continuar fabricando na China, embalando, trazendo para cá e botando dinheiro no mercado financeiro, fazendo com que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, os enriqueça. Então, falei dos mais pobres nas igrejas evangélicas, falei dessa média burguesia e agora estou falando do grande capital. Portanto, é o seguinte, você tem toda a razão. Essas forças, inclusive no grande capital, está aí os meios de comunicação. Vou te dar um dado aqui, sabe, o Guilherme? Procure aí na internet, balanço da Rede Globo. Você vai ver nos últimos anos, é mais ou menos o seguinte, o lucro financeiro da Rede Globo oscila entre 1 bilhão e 200 e 1 bilhão, aliás, 1 trilhão e 200 bilhões, escuta. Aliás, não, 1 bilhão e 200 milhões e 1 bilhão e 500 milhões. E o financeiro, mais de 1 bilhão de reais de lucro por ano. E o lucro operacional, financeiro é o que eles estão aplicando em mercado, em bolsas, etc. E o lucro operacional é o que eles ganham lá na boca do caixa, vendendo publicidade, é o que faturam. Dá prejuízo entre 200 e 300 bilhões todo ano. Então a Rede Globo tem um lucro líquido ao final de cerca de 1 bilhão por ano nos últimos anos. Isso mais de 5 anos para cá. E esse lucro que restou dela, ela perdeu 200 bilhões no mercado, fazendo televisão, e ganhou 1 bilhão e 200, dá 1 bilhão e 500, fazendo especulação financeira. É por isso que a Globo News fala todo dia no mercado. Porque é o mercado financeiro que paga. É por isso que a Folha de São Paulo, o UOL, com as maquininhas, pague não sei o quê do UOL, que a Folha de São Paulo, com as ações na Bolsa de Nova York, todo dia fala do mercado e defende a pauta do presidente do Banco Central, das corretoras de ações e etc. Então, isso não mudará de curto prazo. Portanto, é bom que a gente se prepare para um longo enfrentamento com a extrema-direita, uma longa disputa. E há, por último, outro elemento que garante força internacional para essa gente. Sabe o que é? O capitalismo perdeu a sua característica, como eu disse lá no início, nós estamos chegando nessa encruzilhada em que o capitalismo vai perdendo a possibilidade civilizatória e vai se tornando cada vez mais destrutivo de seres humanos, quer dizer, natureza humana e natureza natural. Então, é gente e natureza, de modo cada vez mais destrutivo. Portanto, necessariamente você vê aí no plano internacional o ressurgimento da extrema-direita pelos mesmos motivos que eu acabei, e o fortalecimento da extrema-direita, do fascismo, pelos mesmos motivos que eu acabei de alinhavar aqui. Você não só tem razão, como deve desenvolver essa tese, essa visão, porque ela vai durar muito tempo. Então é isso aí, né? Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer imensamente o Martiniano Cavalcante pela conversa, por ter aceitado o convite. Gostei aí demais aí das suas explicações. E passo a bola para ele novamente para fazer as considerações finais. Bom, eu quero agradecer você, Guilherme, e aos companheiros aí, amigos do Mesa de Debate. Eu vou guardar minhas considerações finais para a sua experiência, para o que você está fazendo. Faz alguns anos que eu tenho dito o seguinte: só é possível vencer os algoritmos e o grande capital com a transformação da militância em protagonista de comunicação.
em tribunos da transformação social, em tribunos de defesa da humanidade, em tribunos de defesa do amor, em tribunos de defesa da sensibilidade humana, em tribunos de defesa da solidariedade, daquela solidariedade que faz a carne doer quando você vê um ser humano sofrendo, materialmente, fisicamente, espiritualmente, sobretudo pela lógica social das injustiças. Então eu lhe desejo muito sucesso nisso, não por demagogia. Quando você falou sobre partido e movimento, eu quero te dizer uma coisa aqui, para a gente refletir nessa despedida. Imaginemos um partido que no Brasil ele tem mais de 1 milhão de militantes, quase 2 milhões de militantes, filiados. Você imagina que um partido que tem 2 milhões de gente aguerrida, filiados, esse partido poderia ter 100 mil, 200 mil armados, instrumentalizados para defender sua concepção de mundo, como você está fazendo? Imagina 100 mil pessoas nessa condição, com o mínimo de recursos, com um espaço, um coworking coletivo, digital, para aperfeiçoar-lhe, ajudar-lhe, sugerir, ajudar a monetizar, ajudar a crescer. Por que será que nenhum partido faz isso? Sabe por quê? Eu tenho uma opinião. Eu militei minha vida inteira em direção partidária. Toda a minha vida fui dirigente partidário. Em todos os partidos que eu militei, eu fui dos principais dirigentes, nacionalmente. E eu lhe digo por quê. Porque se você tiver 100 mil pessoas fazendo isso, essas 100 mil pessoas assumirão o controle do partido. E as fórmulas que nós compreendemos não tem muita compatibilidade com esse organismo plural, coletivo, imenso, esse povo que pode se constituir por aí. Um povo como esse, sim, seria uma arma poderosa contra os bolsonaristas. Você sabe quantos perfis o bolsonarismo comandou no Brasil no seu auge, Guilherme? 15 mil. 15 mil. Quando eu saí da direção do PSOL, o PSOL tinha 70 mil filiados. E eu propunha um partido imaterial assim. Nossa Heloísa Helena fazia reuniões com a base do partido em qualquer lugar. E fazia várias simultaneamente. Isso se perdeu e nós voltamos a ter, depois que eu saí de lá, um jornal escrito. Eu não estou fazendo críticas de chacota a ninguém, mas essa é uma percepção. Quando eu disse que eu tenho convicção de que nós vamos tirar o atraso, eu disse que vem a convicção, porque pessoas como você brotam da vida e da necessidade da vida. E muitos outros militantes vão brotar assim, e o futuro pertence a vocês. E a nós. Estaremos juntos com vocês, mas essa juventude tiver capacidade de fazer isso. E vai ter e vai fazer, porque a vida existe. E verde é a frondosa árvore da vida, não é? Então, boa sorte por mesa de debates, sucesso, você está entendendo? Não desanime, vá se aperfeiçoando e mantenha. Daqui a uns dias você vai ter milhares e milhares de pessoas contigo. Entendeu? Vá em frente. Estimule seus companheiros a fazerem o mesmo. Muito obrigado pelas palavras, né, Martiniano? Então, mais uma vez aqui agradecendo a você que aceitou esse convite da entrevista. Também agradecendo a você, ouvinte, que está nos escutando. Peço aí que se inscreva no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comente, compartilhe esta entrevista, outras matérias, né, e programas que o canal produz. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, e também siga a gente no TikTok, né, podcast Mesa de Debates. E quem puder, obviamente, colabore aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Nós somos uma mídia independente, não contamos e nem queremos contar com recurso do capital privado e também do Estado. Então, por isso a gente usa essas medidas aí de
né, de financeira para poder, né, continuar fazendo o nosso trabalho. E quem puder participar de forma mais permanente, né, digamos assim, acesse www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais à noite eu volto aí com mais uma entrevista. Um forte abraço aí todo mundo e fui!